Olá, turma do quinto ano, sexta-feira, nossa aula de geografia. Nós iremos estudar hoje sobre a população total, do Brasil, sobre o crescimento da população brasileira, mas antes iremos fazer a correção, certo, das atividades da semana passada. Então, lá na página 296, teríamos que juntar as sílabas e formar o nome dos novos povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então aí a gente vai encontrar indígenas, portugueses, africanos, italianos, espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos. Na 2, teríamos que assinalar V para verdadeiro e F para falso. Por exemplo, os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro? Sim. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já se viviam os indígenas? Isso aí é falso, porque os primeiros povos foram os indígenas, Os africanos, eles vieram depois. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos. Sim, esse fenômeno a gente chama de miscigenação. Na 297, teríamos que encontrar as palavras escondidas. Então, na letra A diz o seguinte: a capoeira é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Essa prática foi herdada dos povos africanos. B. Palavras como jacaré, peteca e açaí presentes em nosso vocabulário são de origem indígenas. C. As festas juninas foram trazidas pelos povos portugueses ao nosso país. E na 4, diz o seguinte: a população brasileira foi formada pela união de povos de diferentes culturas, resultando na pluralidade que hoje podemos observar em várias partes do Brasil. Vocês teriam que fazer uma entrevista, com uma pessoa mais velha, um parente mais velho de vocês. Essa entrevista poderia ser feita pelo celular. Então você ia perguntar o nome, a idade, se eles sabem qual povo africano, vem a família de vocês. Se eles sabem quais foram os motivos que levaram a família a migrar do seu lugar de origem, certo? E vocês iam fazer essa pesquisa aí, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar sobre o crescimento da população brasileira, Em 2018, o IBGE, ele fez um estudo, e descobriu-se que cerca de 208 milhões de pessoas ocupa o quinto lugar, o Brasil ocupa o quinto lugar entre países com maior número de habitantes do planeta. É muita gente, E aí, na 302, tem um gráfico, mostrando desde 1872 até 2008, certo? Esse crescimento, gente, da população para a zona urbana, a gente pode dizer que foi devido ao êxodo rural. O que significa êxodo? Vamos lá para a Bíblia. Lá na Bíblia tem um livro chamado Êxodo. Êxodo que significa saída. Então, muitas pessoas saíram da zona rural e foram morar na zona urbana. Por quê? Porque lá na zona urbana tinha mais oportunidades de emprego para essas pessoas. Então, por isso foi que foi crescendo o número de pessoas morando na zona urbana. Mas lá na 303, diz como foi que cresceu a população, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Então, a gente precisa observar sobre a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o crescimento de nascimento,
certo? De quantas pessoas nascem por dia no Brasil. A taxa de mortalidade é o número de mortes que tem por dia em determinado país. E o crescimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, no gráfico da página 303, a gente observa, né, essa diferença. Hoje em dia nascem mais pessoas, né, devido a várias situações, né? Antigamente havia uma taxa de mortalidade maior. Por quê? Porque tinha várias situações, tinha as endemias, né? Tinha a questão do saneamento básico, enfim. O avanço na área da medicina e da saúde. Naquele tempo as pessoas, elas não tinham nem noção do que era vacina. Hoje em dia elas já têm, então elas se vacinam, elas previnem de diversas doenças, né? E novas descobertas com novos medicamentos e além das vacinas, previnem também as pessoas de doenças que eram consideradas na época incuráveis, né? A expansão do saneamento básico também auxiliou, certo, nessa diferença entre a morte e o nascimento. Por quê? Porque a ampliação, a melhoria de serviços de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto e de resíduos sólidos trouxeram melhores condições de higiene, certo? Então, com isso reduziu a proliferação, né, de doenças como a cólera, a hepatite, né, a leptospirose. E o número de filhos por mulher também contribui. Atualmente o número de filhos por mulher tem diminuído, né? Até porque a sociedade em si, a mulher ela está mais ativa, então ela quer participar mais, né, da área de empregos. Mas elas assumiram carreiras diferentes, né? E deixaram apenas de se dedicar aos afazeres domésticos. E também a vinda de imigrantes, porque mesmo que a gente não esteja em um período de colonização, ainda existem muitos imigrantes que vêm para o Brasil. Um dos casos são os refugiados, né, que fogem da guerra e vêm para o Brasil, né, com melhores condições de vida, né? E a população total do Brasil, né, no gráfico da 305 de 2008, diz que há 48% de homens e 52% de mulheres. Então, segundo o gráfico, existem mais mulheres no Brasil. Nós iremos fazer da página 306 a 307. São 3 questões bem simples, certo? E que na próxima sexta a tia Débora vai fazer a correção. E eu desejo para vocês um bom final de semana, que Deus ilumine a vida de cada um de vocês.